abençoe a todos, amém, irmãos? Que a graça de Deus se manifeste a cada instante em nossos corações. Irmãos, vamos abrir 1 Crônicas. Hoje eu estou com a vista bem ruimzinha, irmão. Está embaçado com óculos ou sem óculos. Mas de longe está mais ruim. Ou é o contrário, hoje não sei o que está acontecendo. Mas 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já na sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de quê? Cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração fazes, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi o meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morarei, desde o dia em que subi a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenei um lugar para o povo de Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E os dias em que ordenei os juízes, o meu povo de Israel, assim abaterei todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Quem que edificará uma casa, irmãos? Senhor. O Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, ou seja, morrer, para que os teus pais, para os teus pais, suscitarei da tua descendência, depois de ti, um filho dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Observe que é um filho dos seus filhos. E este me edificará uma casa, e eu lhe firmarei o seu trono para sempre. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco ainda mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa noite eu quero falar, se assim Deus permitir, sobre uma tenda. Amém? Ou a Deus agindo em simplicidade. Amém? Nós vimos o texto, e no texto diz que Deus se manifesta em simplicidade, uma vez que Davi queria fazer uma casa de cedro, queria fazer uma casa boa, porque ele tinha uma casa boa. Davi estava usando a racionalidade e o bom coração que tinha, uma fé racional, e na sua fé racional era: se eu tenho uma boa casa, Deus também precisa ter uma boa casa. E então ele consulta o profeta, e o profeta o diz: olha, faz tudo que teu coração quiser, porque Deus sempre atende a tua vontade.
Essa foi a vontade do profeta, mas não a vontade de Deus através do profeta. E então você verá que Davi agora recebe o profeta com o recado de Deus. E o recado de Deus foi: eu te levantei, eu estou resumindo, eu te fiz grande entre os nomes da terra, mas eu nunca pedi para que alguém me edificasse uma casa. Nunca pedi, nunca falei com ninguém, porque em casa nenhuma eu habitarei. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas eu mesmo, ou melhor dizendo, o Senhor te edificará uma casa. Este Senhor que edifica uma casa, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 24, ou também em Lucas capítulo 2, saiba toda a casa de Israel, Lucas não, Atos, melhor dizendo, a Cristo a qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz: para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. E quem edificaria esta casa era este Senhor, a qual seria levantado após a partida de Davi, dentre os filhos dos filhos de Davi. Pela racionalidade humana entendemos que é Salomão, e Salomão por certo acreditava que era ele. Salomão então, achando que ele era aquele que cumpriria esta profecia, por certo Natã o havia dito, por certo todo Israel saberia que o filho de Davi haveria de edificar uma bela casa ao Senhor. E então Davi, ou melhor dizendo, Salomão prospera grandemente, de tal modo que faz um templo de ouro, um templo planejado, um templo feito dos melhores materiais que aqueles homens poderiam conseguir. Buscaram madeiras de longe, buscaram todo tipo de ouro que conseguiam, e edificaram uma grande e bela casa para o Senhor. Mas aquela casa estava vazia. Aquela casa não poderia comportar Deus, porque aquela casa era feita por mãos humanas. Quando recordamos ao livro de Samuel, vemos uma porção a mais daquilo que foi dito. Samuel registra isso e diz: Davi, tu derramou muito sangue, tu não pode me edificar uma casa. E mesmo não sendo Davi que edificaria com suas próprias mãos, ele por ter derramado sangue, e Deus sempre está naquilo que é puro, inocente, Deus não poderia habitar. Então nós vemos e aprendemos a primeira coisa, que Deus, ele se esconde de maneira tão simples que as pessoas cavam e não percebem que Deus está lá em cima. Deus está à tua frente. Só que você busca tanta coisa, não, eu tenho que fazer um templo para Deus, para Ele habitar, e Deus estava de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, aonde Israel estava indo. A Bíblia diz que Deus estava com eles. E então buscaram edificar uma grande casa, mas não perceberam que Deus já estava naquelas pequenas congregações, naquele pequeno tabernáculo que era feito de cortina ou de peles de animais. Deus estava ali. Às vezes não percebemos que Deus está no meio da simplicidade, que age apenas na simplicidade. Às vezes a arrogância chega aos nossos corações. Faz-me recordar, inclusive, Paulo, numa escritura, agora não lembro exatamente onde Paulo chega a dizer que alguns estavam se exaltando dos seus ministérios, e Paulo disse: se eu fosse me gloriar, eu tinha muito mais a me gloriar do que eles, porque me sobressaí muito em relação ao mais excelente dos apóstolos. No entanto, isso seria loucura se eu fizesse. E aí ele começa a falar: porque naufraguei 3 vezes, me fingi de morto tantas vezes, e fiz isso e aquilo outro. As costas de Paulo marcadas pela glória do Evangelho. Paulo demonstrando que o poder estava na própria simplicidade, e que a honra estava no sofrimento, e que a grandeza estava na pequenez. Ele era incapaz de se exaltar. E então você vai entender que Deus, ele sempre se manifesta na simplicidade. Deus não se manifesta no meio das coisas bonitas, grandes, mas se manifesta no meio dos simples.
E às vezes os sábios entendidos não conseguem entender como Deus se manifesta, porque a sabedoria humana falhou em conhecer a Deus. Esses dias agora, no último culto, eu falei um pouco sobre isso, sobre a sabedoria humana, sobre como os homens falharam em conhecer a Deus. O texto que diz: onde está tu, ó sábio, onde está o sábio, onde está o entendido deste mundo? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria deste mundo não alcança a Deus. Os teólogos deste mundo não alcançam a Deus. Os sábios entendidos deste mundo não alcançarão a Deus, porque eles têm uma fé intelectual. É fé, sim, eles creem pela razão. É uma das maneiras, sim, mas é uma maneira aquém de você conhecer a Deus. Você pode conhecer a letra acerca de Deus, você pode conhecer a teoria acerca de Deus, porque a fé racional, ela é o número 1, não no sentido de importância, mas o primeiro passo vem pela razão, pela fé. Então você ouve, você após ouvir, após ter a intelecção, você começa a ter fé. Alguns apenas por via racional. E se não fizer sentido, imagine Pedro andando nas águas, e quando ele disse: Senhor, posso ir contigo? Imagine ele dizendo: venha, Pedro. E Pedro dizendo: Senhor, mas aqui ainda tem água, o Senhor não vai fazer uma coluna de areia, algo para eu passar? Imagine ele querendo ter com Cristo, mas buscando maneira de como aquilo acontecer. Mas quando um homem tem fé racional, ele não quer saber aquilo que ele está pisando, ele sabe que Deus está naquilo que ele está pisando. A fé genuína, ela não precisa de provas. A fé genuína, ela não precisa de racionalidade. A fé genuína é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Estava tão rasinho, Jesus pregando, curando os enfermos, cumprindo Isaías capítulo 53, cumprindo Isaías capítulo 61, onde o Espírito de Deus estava sobre mim, me ungiu para levar o ano aceitável do Senhor, curando os enfermos, expulsando os demônios. Estava lá tudo bonitinho, mas os teólogos daquele tempo, os mestres da lei, falharam em conhecer a Deus. Os sábios entendidos não conheceram porque racionalizaram, buscaram um fundamento natural, porque viria um rei. Se viria um rei, que rei é este que viria? Como ele viria? Um reino, por certo, tem que ter o seu palácio. Um rei, por certo, tem que ter os seus súditos. Um rei, por certo, tem que ter os seus guerreiros. E então a Bíblia diz que não haveria mais guerra. Então, esse rei precisaria ser forte. Esse reino precisaria ser mais potente e mais poderoso do que o Império Romano, o maior império daquele tempo. Mas virou um homem feio, de aparência tão feia, que Isaías profetizou e disse que os homens viravam o rosto para não olhar para ele. Estava um homem a qual curava os enfermos, expulsava os demônios, estavam ali, ia à sinagoga, leu Isaías capítulo 61 e disse: hoje se cumpre em mim esta profecia. E aqueles homens entendiam, mas os mestres da lei não podiam entender. Eles falharam em entender. E quando Jesus olhou para aquela multidão que o seguia, era o seu João que não sabia falar, falava briba. Era o seu Francisquinho que não sabia andar direito de uma havaiana de uma cor de outra. Era a irmã Maria que estava talvez com um pote na cabeça, buscando água no açude. Eram as pessoas simples. E Jesus olhou: e cadê os sábios? Aonde estão os entendidos? Eles tinham uma racionalidade grande demais para entender a Deus. Às vezes podemos estar falhando também hoje em conhecer quem é o nosso Deus. Podemos estar falhando hoje de fato em conhecer a Deus. Quando o homem busca, irmãos, a instrução própria, a sabedoria própria dentro da racionalidade. E aqui eu vou falar algo para você. E eu espero, eu sei que pode parecer que eu
esteja falando com soberbo o que eu vou dizer, mas estou falando desprovido de ego. Posso dizer que sobre a questão da deidade, poucos estudaram tanto quanto eu. Poucos se aprofundaram tanto quanto eu em buscar conhecer todas essas coisas. Mas eu vou dizer para você, desde história, filosofia, a língua original, e buscar entender, estudar e ver, tudo isso nada me serviu, nunca me trouxe um passo para mais perto de Jesus. Escrevo e escrevi para que eu, você e a próxima geração tenham um alinhamento e saiba de maneira objetiva, clara, e possa ter aquela fé sem ficar razoando. Mas isso demorou 16 anos da minha vida, para ser mais exato, 15 anos e meio. Mas não me trouxe nada para perto de Deus, não me colocou de joelhos nenhum momento para próximo de Deus, porque a fé racional, ela serve para aqueles que ainda estão arrazoando. Meu Deus, mas o que será a verdade? Aqueles precisam da racionalidade, precisam compreender por meio da razão, e então você precisa dar a eles aquele primeiro pão, para que eles tenham força, então com as suas próprias mãos, comam do maná que está sobre a mesa. E aí você vai observar que aqueles homens falharam em conhecer quem estava ali naqueles dias. Eles falhavam miseravelmente, porque cavaram demais, tropeçaram na simplicidade. Nicodemos, por meia-noite, andando, chega até Cristo e diz: Senhor, mestre, eu sei que tu faz essas coisas, não é por ti mesmo, porque ninguém que faz essas coisas pode fazer se não for por Deus. Ele tinha um entendimento racional, ele tinha uma fé intelectual, mas ele não tinha a fé primordial, ele não tinha a fé genuína, aquela que o fizesse deixar tudo para trás, deixar o seu ofício, seu cargo, deixar tudo para dizer: Senhor, eu falhei, mas agora eu me submeto e serei um discípulo teu, estarei te seguindo. Ele falhou miseravelmente nisto. Deus não é conhecido, irmãos, através do mero conhecimento intelectual. Volto a dizer, você precisa do conhecimento intelectual, não estou combatendo. Você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, amém. Isso é intelectual, tudo se você lê, mas eu estou falando de ir além, estou falando que com os teus olhos vê a letra, o Espírito Santo precisa revelar uma porção a mais do que está na letra. Precisa revelar ao teu coração a trazer vida, porque se você estiver na letra, você morrerá nos teus deleites e pecados, então você fracassará. É necessário você conhecer o Espírito que escreveu aquelas letras, a direção do Espírito que transforma o homem, que muda o caráter. Caso contrário, se você buscar pela fé intelectual, você afundará o teu navio. Sabe o que virá? Apenas intelectualidade, apenas isso, apenas fé racional. Fé racional traz arrazoamento. Você ouve uma coisa, não é bem assim, isso não é assim. Mas a fé genuína, você ouve a pregação, antes de terminar a fala, você está dando glória a Deus, porque você já recebeu, aquilo, amém? O primeiro golpe de Satanás sobre os habitantes da terra foi o conhecimento intelectual. O primeiro golpe de Satanás sobre a terra foi justamente o conhecimento intelectual, que trouxe Eva a arrazoamento. Veio a palavra do Senhor e agora veio o conhecimento. Que conhecimento era aquele? De algo que ela não necessitava, de algo que ela não precisava, porque ela tinha experiência com Deus, ela tinha intimidade com Deus, ela tinha algo com Deus. Mas então Satanás veio e ofereceu a ela algo que Deus disse que não era para ela ter. Um conhecimento intelectual que gera morte. Parece bom? Sim, parece. Porque a ciência é do bem e do mal. Mas ali trouxe o pecado original. Ali trouxe a fonte. O único pecado que existe sobre a face da terra, que é a incredulidade. Aqueles que bebem, que fumam, que usam droga, que roubam, que mentem, tudo isso, como aprendemos com o profeta, são atributos do pecado.
Mas o pecado original é a incredulidade. Quando você não crê, você começa a pecar, você começa a falhar, porque você não crê que aquilo é assim. Você não tem fé suficiente para deixar aquele pecado. E então você vive uma fé racional. Você se engana, você se ilude, você pensa que está bem, mas você vive como escravo do pecado, tropeçando na simplicidade do próprio Evangelho. Então, aqui nós vemos o primeiro golpe de Satanás. A sabedoria humana, irmãos, escute, eu vou dizer, a sabedoria humana, ela nos leva a crer que o tabernáculo que foi feito por Salomão, aquele grande templo, e principalmente se você toma 1 Samuel e lê, você diz, se cumpriu em Salomão. Mas nós sabemos que não se cumpre aqui em Salomão. Nós sabemos pela fé que o filho de Davi é Cristo, a qual aquele homem que era cego enxergava mais do que todos. Você lembra de Bartimeu, cego? Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! O cego estava enxergando mais do que todos. O filho de Davi, o templo de Deus, o templo estava levando vida. O templo móvel estava andando com pernas próprias. E os homens falharam em perceber. Mas o cego, ouvindo aquela voz, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele só queria enxergar, mas ele provou que enxergava mais do que todos aqueles outros. Será que a fé racional não está nos trazendo cegueira? Será que não estamos tropeçando na simplicidade? Porque Deus se esconde em simplicidade e só se revela entre os simples. Louvado seja Deus. Não foi permitido homem nenhum fazer um templo para Deus. Mas Lucas capítulo 1 disse: Maria, não temas, porque o que tu tens dentro de ti é gerado pelo Espírito Santo. O homem não pôde fazer aquele templo. Jesus, lá em João capítulo 2, versículo 19, disse assim, respondeu Jesus e disse, isso no contexto de que Jesus, está vendo este templo? Olha este templo, Senhor, que templo bonito. Jesus no contexto disse-lhe, derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E a Bíblia diz, e continua dizendo o versículo posterior, e eles não sabiam que Jesus falava do templo do seu corpo. O corpo de Jesus era o templo onde Deus morava. A glória de Deus estava habitando em uma tenda humana. A glória de Deus estava em um tabernáculo, vestido de novo em uma pele. E as pessoas falharam em compreender. Assim como as pessoas falham hoje em compreendê-lo. E as pessoas falharam em compreendê-lo. Será que nós não estamos falhando em compreender? Será que nós não buscamos profundo demais e perdemos a essência do Evangelho, a vida com Deus, a intimidade com Deus, a experiência com Deus? E os nossos passos, a nossa casa só fala de morte. Após a morte de Jesus, Jesus agora cumpre uma profecia que diz que a glória da última casa é maior do que a primeira. A glória da primeira casa era Deus em um homem, mas a glória da última casa é Deus na igreja. Após a sua morte, ele diz que nós somos templo e morada do seu Espírito. Gálatas capítulo 4, Paulo diz, Deus enviou o Espírito do seu Filho, e ele clama, Abba, Pai. Há um Espírito clamando, Senhor me salva, Senhor me socorre, Senhor me transforma. Há um Espírito no homem, mas às vezes falhamos em perceber.
Às vezes falhamos em perceber essas profundezas. E qual é essas profundezas? A simplicidade do Evangelho. Aonde Deus está? Quando a mim não ajudastes, quando a mim não fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Aonde Jesus está? Está naqueles irmãozinhos humildes, está naquelas irmãzinhas que às vezes não sabem falar nem uma palavrinha direito. Pastor, o senhor é contra o conhecimento? Não, estude, mas entenda que você não conhecerá a Deus através de nenhum conhecimento humano. É necessário dobrar o joelho. De que adianta um homem conhecer o mundo, as culturas, todas as línguas e os idiomas da terra, e falar com qualquer nação, qualquer povo, mas na hora que dobrar o joelho não consegue falar com Deus por 5 minutos? De que adianta tanto conhecimento humano, se não consegue ouvir sequer a voz de Deus dizendo: filho, vai orar, filho, ajuda essa pessoa hoje, que não consegue ouvir aquela voz que disse: filha, deixa o celular de lado um pouquinho, medita um pouco, olha o que tu está fazendo da vida. De que adianta isso? De que adianta sermos pessoas que tomamos decisões por nós mesmos, sem pedirmos a direção de Deus antes de tomarmos decisões? De que adianta todas essas coisas? Darmos passos aonde Deus não está? De que adianta? Fracassamos muitas vezes, porque cavamos demais, e não percebemos que Deus é um Deus de simplicidade. Não percebemos que Deus é um Deus simples. Deus habita no meio de um povo simples. Quando você vai para Apocalipse capítulo 21, até hoje o mundo denominacional, ainda digo mais, muita gente da mensagem está esperando uma cidade, a Jerusalém de verdade, como se fosse uma cidade literal, com casas e tudo mais. Ei, Apocalipse 21, Jesus disse: vem, mostrar-te-ei a cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Quando ele vê uma noiva, uma mulher adornada com vestes preciosas. Ele viu quem? A esposa, a noiva do Cordeiro. Quem é então esta cidade? Por que cidade? Cidade porque são muitos os números dos salvos. Mas Deus, irmãos, não é como nós nessa terra que tem que ter cidades, não. Olha, Paulo disse que aquilo que Deus tem reservado para nós é muito maior do que você pode pensar. Não cabe quanto à sabedoria humana. É muito maior o que Deus tem reservado para nós. A mente humana olha a grandeza com ouro, cristal, pedras preciosas, tudo isso está lá escrito como se fosse, porque para nós isso é grande, mas quando estivermos lá, veremos algo diferente daquilo que nós podemos imaginar. Eu não queria estar em um lugar aonde o sheik deste mundo pode fazer uma rua de ouro, uma rua de cristal. Eu não queria estar em um lugar onde simplesmente as coisas são tão bonitas como as coisas da terra. Porque se são tão bonitas quanto as coisas da terra, quer dizer que o Criador não é tão perfeito quanto se espera. Mas eu sei que as coisas são tão profundas, que ela se encontra de maneira tão rasa, que eu preciso dizer, eu não consigo imaginar. É tão grande, tão profundo, que eu só consigo entender pela maneira rasa e dizer: é muito maior do que a minha mente pode imaginar. Eu só posso fazer o que Paulo disse: aquilo que o homem nunca viu, aquilo que nunca subiu à sua mente, é isso que Deus tem reservado para nós. Eu não posso desenhar um modelo, eu não posso imaginar, porque o que eu imaginar é inferior ao que Deus tem. Passei 16 anos tentando entender como Deus é, se Ele é uma trindade, se Ele não é, se Ele é não sei o quê. E depois de tudo isso eu sei uma coisa: tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi, tudo que eu estudei, e todos os joelhos que eu dobrei, todas as vezes que eu orei, nada chega perto do que Deus é. Nada pode chegar perto. Nada. Não tem nada que chega perto da glória.
nossa vaidade, ela tenta nos destruir, mas a glória de Deus nos põe de joelhos na sua graça. A glória de Deus nos põe de joelhos na sua presença. O que nós precisamos? Nos prostrar diante da simplicidade. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e que sem Ele nós não viveremos. Posso trazer belos conceitos para vocês, poderia trazer coisas tão profundas que vocês não entenderiam, mas isso tudo não é nada diante do Criador. Isso tudo não é nada, isso é escória, isso é nada. Um minuto na presença dEle, só um minuto, apaga todos os pecados da tua vida, acaba com o teu ego, destrói a vanglória, acaba com tudo. Ele te quebra, Ele te faz perceber que o mundo não faz sentido, Ele te faz perceber que a tua vida não é nada sem Ele, e que tudo sem Ele é vaidade. Prete canta rabá, xerele me canta, rebiande la bastura, ele me canta rabás. Prete cale, xerele mancho covele bas. Prete casturo, xerei, biande la bas. Oh, glórias! Aleluias! Estamos falhando em buscá-lo, estamos falhando em conhecê-lo, estamos falhando. Deus é tão simples, é tão raso, que nós, escute bem, um louco, aquele que nasceu com problemas mentais, Isaías capítulo 35, vai dizer: há um alto caminho, há uma ponte eterna, que os imundos jamais entrarão, jamais passarão, mas nem mesmo os loucos errarão. O homem pode ser sábio e entendido, mas ele não atravessará essa ponte chamada caminho santo, porque este mundo, na sua sabedoria, diz: para que vestir dessa forma? Para que deixar de viver? Para que renunciar tanto? Para que deixar de viver? Não precisa disso. Mas o louco, mas o débil, aquele que às vezes você olha e diz: meu Deus, como que ele vai ser salvo desse jeito, que é um louco, ele não entende nada. Ei, Deus não perde um, porque Deus não trabalha da maneira louca do mundo. Aonde está a sabedoria do homem para entender isso? Aonde está a sapiência do homem para entender como isso ocorre? E quem pode acusar Deus e dizer: Senhor, esse rapaz não entendia nada, e eu mesmo entendendo estou sendo condenado? Quem é nós? Quem somos nós? Quem é você para apontar o dedo para Deus? Às vezes falhamos, irmãos, em perceber o que Deus tem feito. Às vezes falhamos em perceber a grandeza e a glória de Deus. Por que falhamos? Porque somos rasos. Porque somos crentes superficiais. Porque somos crentes que não buscamos a Deus. Porque somos crentes que nos conformamos com a vida que estamos vivendo. Porque somos crentes que nos conformamos em viver na frieza, no erro. A tua vida toda errada, a tua casa toda desmantelada, e você insiste no erro, insiste na ignorância da tua própria sapiência. O que será da nossa alma naquele grande dia? O que será de nós? O que será de fato de nós? Jesus disse em João capítulo 3, versículo 18: quem crê será salvo.
Amém? Quem crer nele, isso aqui é João falando, quem crer nele, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As pessoas não conseguem mais crer no nome do unigênito Filho de Deus. E crer no nome não é crer no fonema do nome. Crer no nome é crer no que Ele fez por você. Crer que Ele está te salvando, que Ele te salvou. Crer que Ele vai salvar a tua casa. Você não consegue crer e você se acostumou nessa vida frajuta. Nós perdemos a fé, nós estamos com a intelectualidade. Se você toma nota do capítulo 5, também do capítulo 8, você vai ver que Jesus continua falando acerca dele. Ele diz: olha, não estão crendo em mim, não creram em mim. As pessoas queriam ver Deus e só era possível ver através de Cristo. Jesus disse, no capítulo 8, Jesus disse: ninguém ouviu a voz de Deus, ninguém nunca viu seu parecer como Ele parece, ninguém nunca ouviu, nem ouviu a sua voz. E então estava ali aquele que revela quem Deus é, mas as pessoas não conseguiam entender. Eles se perderam na sua própria sabedoria, cumprindo o que o profeta Isaías, no capítulo 53, havia dito: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Os sábios, os entendidos? Não. Os romanos? Não. O grande império do mundo? Não. Os filósofos da época? Não. Quem? O endemoniado de Gadara. Aleluia, Senhor. Um cego chamado Bartimeu. Glória a Deus. Discípulos que estavam buscando deixar aquela velha vida. Maria, que foi pega no adultério. A mulher do fluxo de sangue, que antes de morrer tocou na orla do vestido. Aleluia, glória a Deus. Deus pegou aqueles que mais nada eram. Deus foi encontrado no meio das prostitutas. E aí há uma profecia, uma escritura que diz que as prostitutas e os ladrões estão entrando no reino de Deus, enquanto os religiosos não estavam. Muita gente entende: será que Deus está apoiando a prostituição e ser ladrão? Não, Deus estava dizendo assim: quem roubava, creu em mim, deixou de roubar. Quem vivia na prostituição, creu em mim, deixou de se prostituir. A mulher que estava na beira do poço, religiosa, e Jesus ofereceu a água da vida a ela. Aleluia, glória a Deus. Era uma adúltera. Já em alguns casamentos, foi estes que Deus veio buscar. Glória a Deus. Um dia eu estive no mundo, um dia eu estive lá fora, e eu não sou daquele estilo de pastores da mensagem que quer trazer uma vida desde meninozinho, uma vidazinha tão santinha, que para eles é bonito ser santo. Não, eu vivi uma vida que não presta. Você viveu uma vida que não presta. Todos nós fomos chamados do erro, irmãos. Fomos chamados do erro. Eu nunca esqueço, muitos anos atrás, antes de eu casar, estava conversando com a minha sogra, que hoje já faleceu, e ela pediu oração pela filha, e eu tive uma visão. Eu não vou descrever aqui a visão, porque vai ficar gravado. E nessa visão eu descrevi algo. Esse rapaz, Deus me deu uma visão, isso aqui aconteceu desse jeito. Quando eu falei, a minha sogra falou assim, abriu o olho, falou nada. Depois, falou: olha, deixa eu falar uma coisa contigo. Eu tive uma conversa com minha filha, um dia ela falou isso aqui para mim, e se encaixou perfeito com essa trajetória futura. Deus alcançou a minha esposa antes daquilo entrar em cena. Porque o futuro sem Deus é isso. Você lembra o profeta quando estava diante de uma mulher
embriagada, se abraçando com um homem, disse: vai logo da terra essa gente. Deus botou ele para fora e mostrou como era a vida dele sem Deus. Um homem barbudo, no álcool, numa vida desgraçada, porque o homem sem Deus não vale nada. É verdade. O padrão de moralidade é Deus. Isso. Se você tem algo que te faz ter moralmente melhor, ser moralmente melhor, ser conduzido de maneira melhor, ser educado, isso é Deus. Glória a Deus. O homem sem Deus, ele não tem nada que se aproveite. Portanto, não vamos falhar, irmãos. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Jesus responde: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Os pequeninos, os humildes, não os soberbos. Não aqueles que buscam formações e tudo mais. Você pode sim, você pode ter formação que quiser, não sou contra isso. Eu sou contra a soberba que há nisso. Que isso vale para Deus. Isso vale muito para os homens, vale. E para Deus, nada. Nada. Não vale nada. Se não vale nada, por que nós vamos aceitar viver uma vida que há tantas coisas que precisam ser mudadas e nós deixamos passar por alto? Por quê, irmãos? Por quê? Aqui nós não queremos nada, nada, a não ser buscar ter uma vida reta em Deus. Glória a Deus. É o que nós queremos. Deus pode abençoar você em todas as outras áreas que você não busca? Pode. Deus pode fazer como fez com Salomão, de dar riqueza e outras coisas? Pode. Porque a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você só consegue quando você busca primeiro a Deus. Sem Deus, você anda para trás. Sem Deus, você anda para trás. Irmãos, vamos orar. Eu queria, nessa oração, eu quero orar, fazer uma oração especial por um irmão muito querido. Conheci ele deixou, mais um dos irmãos que deixou algumas doutrinas estranhas. E ele está enfermo. Nasceu que ele achava que era um furúnculo na barriga. Desse furúnculo cresceu e saiu um tipo de secreção diferente. E já está com mais de mês e não sara, e aquilo cresceu.